Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E esse frio? Meu Deus do céu, hein? Caramba! Eu nunca vi um frio tão grande em Uberaba. Eu não sou daqui. Falam que já chegou a ter frio maior, né, amor? Tem uns Pozebu, né? Espozebu, né? Época da Espozebu. Mas sim, um amigo meu ontem falou que já chegou até 3 graus. Eu fiquei chocado, fiquei chocado. Eu venho de uma cidade muito fria, né? No interior de São Paulo. E eu nunca tinha visto isso aqui. Inclusive, quando eu mudei pra Uberaba, eu dei um monte de blusa minha. Eu não precisava, né? Eu fiquei com uma no máximo. E o resto eu dei. E aí, depois de um tempo, fazendo outras viagens, precisei comprar umas blusas. Em Araxá, por exemplo, essa daqui eu comprei em Araxá. Tava um frio do inferno lá. Bom, gente, questões indígenas, né? Então, nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre. O primeiro bimestre acabou que não conseguimos trabalhar os temas, né? A gente ia discutir questões raciais, né? Questões do racismo negro, né? A questão do indígena também passa por uma discussão de racismo, mas nós não vamos falar tanto sobre racismo hoje. Vamos em grande parte tratar mais sobre as características e os preconceitos, tá? De modo geral, não só sobre racismo, beleza? Então, essa aula do segundo bimestre inicia-se com as questões indígenas. Vamos trabalhar o tema. Na próxima aula, galera, eu já conversei com o professor Ângelo e com a professora Mônica e a gente vai fazer uma aula em conjunto, nós três, ao vivo, e vamos unir todos o oitavo ano. O Ângelo vai tocar música, a gente vai discutir questões de raça, questões de preconceito, a gente vai discutir um monte de coisa. Essa aula hoje é mais focada na questão indígena, tá? Então vamos lá, ó. A visão racista de integração do indígena, beleza? A sociedade como um todo, ao longo de muito tempo, ou quis exterminar ou catequizar, beleza? O que é catequizar? Incluir, ensinar e proteger ele através de uma ordem religiosa, o indígena. Tem um filme muito bom, inclusive, que se chama A Missão. Inclusive, vou assistir. Que eu lembrei agora, vou assistir de novo. Muito bom mesmo. De europeus e portugueses de catequizar, transformar o índio, que eles diziam que viviam como Adão e Eva, né, em transformar eles em católicos. Então temos essa questão. Então a visão racista ou é de integração, ou faz o cara virar brasileiro, né, como se eles não fossem brasileiros, ou faz ele se transformar numa cultura cristã, né? Então, tem essas duas perspectivas. Outra de que índio não é gente. Outra de que a cultura é uma cultura selvagem, nós somos civilizados, então existe muito preconceito, né? Para falar de preconceito, nós temos uma instituição que nasceu em 1910, que se chama Secretaria ou Serviço de Proteção ao Índio, que eu vou falar um pouco mais sobre ela. Qual era o objetivo dessa secretaria, galera? Civilizar, transformar os índios em trabalhadores. Isso lá no começo da República Oligárquica, tá? Em 1910. Assimilar ao resto da sociedade brasileira, como se eles estivessem fora. Então não tratavam eles como cidadãos brasileiros, tá? E também ocupar os territórios indígenas. Para quê? Para exploração de minério, de riquezas naturais e tudo mais que existe em grande parte do norte do país. Tá? Então, o primeiro objetivo da CIP, que é a Secretaria ou Serviço de Proteção ao Índio, é extremamente preconceituosa, racista. Não se esqueçam que a gente vive no começo do século XX, uma perspectiva que eu já contei para vocês no oitavo ano, uma perspectiva positivista, onde acredito que a sociedade ela evolui, né? Não que ela se transforme ou que ela seja diferente, mas de que ela evolua. Saímos do selvagem para o positivo, para o estado positivista. Então eles acreditavam nessa perspectiva. A República Brasileira foi fundada com essa perspectiva. Então é uma perspectiva extremamente violenta e racista. Matou milhares e milhares, essa perspectiva matou milhares de pessoas. Tá?
vamos ter, galera, um grande divisor de águas que é o Marechal Cândido Rondon. Inclusive, temos uma avenida gigantesca lá em Uberlândia com esse nome. O que esse cara faz? Ele transforma a CIP, ele altera a política pública, ele pensa de outro jeito. O que ele faz? Ele pratica de menos violência, de menos destruição, né? Incentiva a integração de modo gradual do índio. Então não é ou você se vira brasileiro ou não vira, sacou? Tem uma relação cultural, estabelece diplomacia, conversa. Então foi um grande divisor na forma de lidar com o povo indígena brasileiro. Cria incentivo nacionalista nos nativos, né? Ele tem uma perspectiva ainda ruim, tá, viu, gente? Não é ideal como nós temos hoje, tá? A FUNAI, que tem uma perspectiva muito melhor. Vou falar sobre ela com vocês. Cândido Rondon, ele é o caminho, é o meio disso tudo. Ele ainda tem uma visão de que o índio tem que se integrar, tá? Mas é muito melhor do que o jeito que a CIP fazia nos suas origens aí, até chegar a Cândido Rondon, lá pelos meados da década de 50. A FUNAI, depois, em 67, vai ser fundada, né, que é a Fundação Nacional do Índio. E ela vem com uma perspectiva muito melhor, mas muito melhor mesmo. Qual é o grande objetivo da FUNAI? É o objetivo de diálogo e proteção dos costumes indígenas, não só de proteção, mas também de difusão dos direitos indígenas, né? Vamos ter um período aí de ditadura militar no Brasil, tá? Que vai ser horrível para a questão do índio, porque os militares não tinham uma perspectiva socializante, não tinham uma perspectiva menos de forma não preconceituosa. Pelo contrário, era índio não é gente, índio não é brasileiro. Então temos alguns problemas, tá? Apesar do Marechal Cândido Rondon ser militar, ele pensava bem diferente dessa galera. E aí a FUNAI só depois de 1988, com a Constituição Nacional, né? Essa nova Constituição, ano que eu nasci, inclusive, ela modificou as características da FUNAI. E aí virou isso daí que eu mostrei para vocês, diálogo e proteção aos costumes indígenas, não só aos costumes, mas às terras, aos direitos dos indígenas, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Informações básicas sobre o grupo indígena brasileiro, né? Estou falando de um modo geral, todos que são considerados indígenas. Bom, a população indígena total, galera, segundo o censo de 2010, é de mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil, tá? Boa parte, 300 mil, já vive em centros urbanos. Eles não deixam de ser índios porque moram nos centros urbanos. Isso é uma visão preconceituosa, porque ser indígena é uma questão cultural, tá? Se for parar para pensar, nós brasileiros, uberabenses, temos um pouco de cada cultura em nós. Então, de certo modo, somos um pouco indígena, um pouco negro, um pouco caucasiano nessa cultura branca europeia. Somos um pouco de cada coisa, porque hoje em dia nós cultivamos várias culturas. Por exemplo, um conhecido meu na Europa foi ofendido, se ofendeu com um comentário racista de um português. O cara falou o seguinte, falou sobre música, né? Falou sobre o funk, eu acho que falou sobre acho que era o funk ou o rap. Falou sobre isso. E aí falou, né, música de negro, né, música de brasileiro. E aí o cara ficou puto da vida porque ele falou assim, você tá falando de mim, cara, você tá me ofendendo. Aí o cara falou, mas você é branco, o que você tem a ver? Eu falei assim, cara, eu como feijoada. Eu falo dialetos africanos da minha língua no português brasileiro. Eu como comida indígena. Eu escuto música de origem negra no Brasil. Portanto, eu compartilho da mesma cultura deles. Se eu compartilho da mesma cultura, eu também sou. Eu também compartilho dessa cultura, eu também sou
parte negro no Brasil. Essa é a questão, sabe? Essa é a importância de discussão disso daí. Porque as pessoas acham que ou você é branco, nasci na cidade, então eu não sou indígena. Tem muitos traços genéticos seu que é indígena, né? Só para você ter uma ideia. A miscigenação de povos, né, etnias no Brasil foi gigantesca. Então, brancos cruzando com cultura branca, cruzando com os indígenas, os africanos cruzando com os indígenas e os brancos. Então, temos traços na cultura brasileira de genética indígena. Então, é um preconceito gigantesco contra si próprio. Né? Quando a gente tem preconceito contra os indígenas, nós temos preconceito com nós mesmos. Temos que parar, porque nossa comida é baseada na cultura indígena. Então, nós cultivamos, adoramos a cultura dos caras, mas na hora de tratar eles, tratamos com eles como selvagens, como não seres humanos, né? Como não seres civilizados. Cada um tem sua cultura, né? Deve ser, como eu já disse uma vez, para algumas pessoas, inclusive um amigo meu, amigo da Rochelle, na verdade, o Bruninho, ele foi para o Canadá e ele falou assim, estavam fazendo um churrasco, e ele falou assim, nossa, que vontade de comer um coraçãozinho de frango. E o cara lá no Canadá falou assim, que é isso? Que nojento, cara, que louco isso, né? E a gente fala mal de comida de chinês, de japonês, de tailandês, a gente fala mal. Sendo que a gente tem uma própria cultura que os outros acham nojenta, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Se a gente partir da nossa perspectiva, a gente sempre vai julgar o outro pior. Não podemos fazer isso. Ou menor, não podemos também fazer isso. Então, vamos lá. Temos, então, 800, quase 900 mil pessoas, tá? Que são indígenas no Brasil. Divididas, toda essa população é dividida em várias etnias. Olha a complexidade disso. Não existe a etnia brasileiro, não existe a etnia indígena. Existe dentro dos indígenas, dos povos indígenas, 283 etnias diferentes, são grupos culturais diferentes que não compartilham as mesmas coisas, tá? 180 línguas, galera. Sabe o que é isso? Mano, não existe apenas a língua portuguesa no Brasil. Existe mais de 180 línguas diferentes, de troncos linguísticos diferentes, tupi, o macro-G, uma variedade gigantesca e rica, tá? Por quê? Quanto mais... Perguntem isso para a professora de vocês de português, talvez seja a Juliana ou a Larissa. Perguntem para elas. Quanto mais linguagem você adquire, maior sabedoria sobre as coisas você adquire. Você é reflexo daquilo que você consegue ler, tá? Então, quanto mais riqueza linguística, maior é o seu conhecimento. Por exemplo, a língua saxã, a anglicana, ela não conjuga verbos, né? Como o brasileiro. E aí o Ariano Suassuna tem um vídeo muito bom onde ele faz, nossa gente, olha como é pobre essa linguagem americana, né? A inglês. Você diz copo, você fala class, né? E aí tem uma questão de tipo pobreza linguística mesmo. O brasileiro, você fala caneca, copo, copinho, um monte de coisa você fala, né? Sobre uma coisa só. Então tem uma riqueza linguística. Então esses caras também têm, tá? Terras, galera. Quando eu falo terras, terras demarcadas. Tem 597. Qual a importância das terras demarcadas? Proteção da cultura indígena. Porque se a gente tira essas pessoas de lá, eles vão perder a conexão deles com a própria terra, com as suas culturas. E a terra é extremamente importante para eles cultivarem e manterem a sua cultura. Aldeias, são mais de 4.067 aldeias, tá? Já teve em 1530, galera, uma estimativa, né, dados por antropólogos e historiadores, uma estimativa de 6 milhões de pessoas indígenas, tá? Hoje, menos de 1 milhão, tá? Isso é um extermínio, é um genocídio, beleza? Ao longo de vários e vários anos. Continuando, galera,
quero tratar com vocês sobre o conceito de autodeterminação e o conceito de autodeclaração. Autodeterminação. Autodeterminação é prevista em lei pela Constituição de 88, tá? E é uma cultura indígena que tem direito de ser e professar suas crenças livremente. Ser indígena no Brasil não pode ser punido de jeito nenhum, como já foi punido ao longo da história, não só do Brasil, como também dos Estados Unidos, da América Espanhola como um todo também. Então veja só, a autodeterminação é que o povo indígena tem seu direito direito tanto a direito a regras quanto o direito à proteção da sua cultura, tá? E autodeterminação. Autodeterminação é interessante porque uma pessoa pode se autodeclarar indígena de acordo com os seus traços culturais. Lembra que eu estava falando para vocês? Se eu vivo entre eles, se eu cultivo a mesma cultura, eu sou indígena. Não é questão de nascer de uma mãe indígena, tá? É uma questão de cultura. Eu sou índio pelaquilo que eu cultivo. Eu sou negro pelaquilo que eu cultivo. Eu sou branco por aquilo que eu cultivo como cultura, tá? Etnocentrismo é um dos preconceitos maiores que temos contra a indígena, tá? Que é achar que a cultura branca é superior à cultura indígena. Então, o que é etnocentrismo? É uma cultura se achar melhor do que outra. Então, qual é o problema disso? Nós temos que mudar essa perspectiva, colocar que uma cultura não é melhor do que a outra, né? Somos diferentes, apenas isso. Estudo sociológico não pode, quando você estuda sociologia e pensa a questão indígena, não pode generalizar e muito menos julgar as culturas. Não podemos dizer que um é pior ou que todas são iguais, tá? Isso é muito importante. Os indígenas são uma minoria, não por questão de tamanho, de número, tá? Dessas questões abstratas de número. 1, 2, 3, 4, 5 indígenas. Não. É por representatividade. Ou seja, temos 513 deputados federais, beleza? Dos congressistas nacionais. Quantos são indígenas? Nenhum. Uma. Joênia. Uma na legislação atual. A primeira indígena do Brasil, tá? Eleita no Brasil. Até os dados que eu estava coletando não tinha nenhum. Então ela é a primeira e isso foi só em 2018, galera. Então, olha peraí, deixa eu fazer um remember com vocês. O Brasil é um território indígena desde 15 mil anos atrás até 1530. Beleza? 15.530 anos onde o Brasil é território dos indígenas. Vou repetir. 15.530 anos, tá? Que é território indígena. Território dos índios, aqui que viviam. Com a chegada dos portugueses e dominaram essas terras, venceram as guerras de vários modos, armas melhores, doenças e um monte de coisa, e várias pessoas morreram por causa disso, a cultura branca dominou esse território. E a partir de então instalou regimes de governos e tudo mais. E sabe quantos indígenas tivemos na história do Congresso Brasileiro? Apenas uma em 2018. 2 anos atrás. Dá para vocês entenderem a gravidade disso? Não tem representatividade. É uma minoria, sim, por representatividade. Quando vão fazer leis, quando vão se criar leis sobre a questão indígena, é uma voz apenas contra 512. Como que ganha um diálogo desse? Como que ganha políticas públicas para os indígenas? Não se ganha. É essa a resposta. Sofre muito, luta muito. E luta muitas vezes sozinha, né? Bom, eu queria falar um pouco sobre a PEC 215 com vocês, que é uma proposta de emenda constitucional. O que é a PEC 215, galera? Ela foi criada para transferir a atribuição de demarcar terras indígenas para o Congresso Nacional. Primeiro que ela é inconstitucional porque o Legislativo não pode utilizar do poder de outras esferas de poder, como o Judiciário e o Executivo. Então, é uma causa pétrea, não pode mudar isso daí. Segundo,
que ela tem vários problemas. Quais são os problemas? Primeira coisa é os representantes, né? São 126 deputados da bancada agropecuária, tá? Tô chutando um número aí mais ou menos. Pela última vez que eu vi, inclusive o deputado ele tinha que ter colocado dos indígenas. São 126 deputados agropecuários, uma bancada do agronegócio, né? E esses caras querem o quê? Querem mais terras para cultivar e produzir, beleza? Só que a custa do quê? De terras indígenas. O avanço do desmatamento em 2009 foi 99%, eu estava vendo uma reportagem hoje no G1, que 99% das terras desmatadas no Brasil, 99%, de todas as terras desmatadas do Brasil, 99% era ilegal, não podia. E essas terras eram aonde? Em territórios indígenas, a maior parte. Fazendo com que faça o quê? Com destrua, além da mata amazônica, né, a fauna, a flora, também as terras onde as pessoas se identificam há mais de 15 mil anos. Galera, é uma coisa muito louca isso, né? Então, problemas. Quem são esses deputados? São brancos legislando para a cultura branca, não para os indígenas. Então, a gente tem bastante problema com isso. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre questões indígenas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe. Fora dizer que nós temos uma grande quantidade de cultura indígena em nós, né? Da nossa alimentação até nossas palavras, né? Então é bastante importante vocês perceberem o quanto nós cultivamos dessa cultura que ao longo de 500 anos o povo brasileiro vem destruindo, tá? Pessoal, um abraço então a todos e boa aula!